Caso surpreendente. O Dem dá um oi pra essa garota e pergunta se está tudo bem, e em seguida ele pergunta se ele pode falar com ela. Ela pergunta se ele quer falar com ela. Ele fala que ele gostaria de começar dizendo que ela é a coisa mais linda que ele viu hoje. Ela agradece e ele pergunta o nome dela. Ela diz que o nome dela é Molly e também pergunta o nome dele. Ele diz que é um prazer conhecê-la e mais uma vez ela pergunta o nome dele. Ele fala que o nome dele é Dem e pergunta pra onde ela estava indo. E ela diz que vai pra qualquer lugar que ele a leve. Em seguida ela pergunta se esse carro é dele e ele diz que sim e pergunta se ela gosta. Ela fala que gostou muito do carro dele e ele diz que ela vai ficar muito bem dentro desse carro. E ela pergunta se ele acha isso. Ele pergunta se ela também não acha isso e ela diz que provavelmente sim. Ele fala que só é uma pena que ela tenha namorado. E como ela fica ali meio que sem saber o que dizer, ele fala que ela tem um anel e pede para ver. E em seguida ele pergunta se ela acredita em casamento. Ela diz pra ele que ela não é casada e conta que ela é noiva. Ele pede desculpa e fala que acabou se perdendo no que ela disse porque ela realmente é muito linda. E em seguida ele pergunta se ela gostaria de dar uma volta ou algo assim, mas ela fala que não sabe se ela deveria. Então ele diz que tem uma pergunta e fala que ele sabe que ela é casada, mas ela diz que ela é noiva. Ele fala que então ainda não é nada oficial e ela diz que ainda não. Ele diz que entendeu e fala que isso é muito bom. Ela pede o número dele e ele diz que é claro e fala que está vendo que isso não vai acabar bem. E ela diz que não se eles forem discretos. E já ele diz que pra ele tudo bem. Ele pergunta se ela lembra o nome dele e ela diz que o nome dele é Dem. Ele fala que tudo bem e já ela diz que não ia esquecer um rostinho desse. E no meio da conversa ele solta caramba muito interesseira e ela pergunta o que ele disse, mas ele pede desculpa e fala que acabou se distraindo pensando em outra coisa. Em seguida ele pede desculpa e fala que não quer começar com o pé esquerdo com ela, mas ela diz que pelo menos até agora ele está fazendo um bom trabalho. Ela fala que gostaria de saber em que mais ele é bom além de dirigir. E ele responde dizendo que ele até diria, mas que isso estragaria a surpresa. Mas em seguida ele diz que as garotas dizem que ele beija bem. Ela fala que prefere ter a própria conclusão dela. E ele pergunta se é isso que ela quer. E ela pergunta se ele não acha que ela beija bem. Mas ele diz que não e fala que foi apenas uma brincadeira. Ela diz que já estava pensando que tinha algo errado com ela. Ele fala que ela sabe que isso foi muito bom e que tem um gostinho de protetor labial. Ele fala que é claro que esse não é o problema dela. Mas ele diz que ela é interesseira, infiel e que ele tem pena do noivo dela. E ela pergunta sobre o que ele está dizendo. Então ele conta que é uma pegadinha e começa a mostrar as câmeras para ela. Ele pede para ela dar um tchau para o noivo dela e fala que muito em breve ele vai ser o ex-noivo dela. E depois que ela diz algumas palavras que é melhor não traduzir, ele pergunta se esse é o tipo de pessoa que ela é. O Nair aborda essa garota e pergunta se está tudo bem, mas ela diz para o cachorrinho dela que eles precisam ir. Ele pede desculpa por interromper, fala que ela é incrível e que gostou do cabelo dela. Ela agradece e ele pergunta o nome dela. E mais uma vez ela diz para o cachorrinho dela que eles precisam ir. Ele pergunta se ele não pode saber o nome dela e fala que o nome dele é Nair e diz também que ele é novo na cidade. Ela fala que entendeu e ele pergunta se ele pode saber o nome dela, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, mas ela diz que ele é muito novo. Ele pergunta o que ela disse e ela diz que ele é muito novo. Ele fala que isso não vai ser um problema e em seguida pergunta o nome do cachorro dela. Ela fala que o nome da cachorrinha dela é Ruby e ele pergunta se agora ele pode saber o nome dela. Ela diz que não e fala que ela só vai dizer mesmo o nome da cachorrinha dela. Ele fala que só está tentando descobrir o nome dela porque ela parece ser uma garota incrível e que ele gostaria de conhecê-la, mas como ela nem sequer responde, ele deseja uma ótima caminhada para ela. Ele diz que ela está voltando e que nós vamos ver se ela vai dizer alguma coisa quando ela passar por ele.
E quando ela se aproxima dele, ele pergunta e aí? E ela diz que gostou do carro dele. Ele pergunta se ela gostou e fala que ele também gosta muito e que foi por isso que ele comprou. E fala também que esse é um dos carros dos sonhos dele e que ele conseguiu. Ela fala que ele disse que ele era novo na cidade e ele fala que é verdade. Então ela pergunta se ele vai estar ocupado essa noite. Ele pergunta por que ela quer saber. E ela diz porque ela quer saber se ele gostaria de ir em uma festa com ela. Mas ele interrompe a conversa e fala que ele vai sair do carro. Ele sai do carro e diz que então ela gosta de festa. Ele pergunta o que ela disse e ela fala que gosta muito de festa. Ele fala que talvez eles possam fazer uma festa mais privada. Ela fala que pode ser e ele diz que ela realmente é muito bonita. E em seguida ele pergunta por que ela está sendo tão amigável agora. E ela diz porque ela o achou interessante e bonito. Mas ele diz que ela mal olhou na cara dele. Ela diz que não e fala que olhou para ele sim. Ele diz que ela é muito linda e em seguida convida para continuar a conversa dentro do carro. Ele pergunta se ela o convidou para sair para ele bancar a festa, mas ela diz que só quer se divertir. Ele fala que então eles podem sair para se divertir sem gastar dinheiro, mas ela fala que isso não é divertido. Ele pergunta por que não e ela diz porque ela vai estar com as amigas dela e pergunta se ele entende. Ele fala que entende, mas que agora ele não quer gastar o dinheiro dele. Ela pergunta se ele não pode gastar o dinheiro dele, ele fala que pode, mas que ele não quer. Ele fala que vai ser melhor ela sair porque ele a acha muito mesquinha. Ela diz que ele não sabe como tratar uma garota, que ele não vai durar muito em Houston e que isso não vai funcionar para ele. Ele pergunta se é isso que ela acha e já ela pergunta se ele pode ser um cavalheiro e abrir a porta para ela. Ele fala que costuma ser um cavalheiro com quem merece, mas que ela é interesseira. Ele fala que ela só está provando que tipo de pessoa ela é. Ela fala que não está provando nada e que ele nunca saberá que tipo de pessoa ela é. E já ele dá um tchau para ela. O Nate começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela e ela agradece. Ele fala que o nome dele é Nate e já ela diz que tem namorado. Ele fala que o namorado dela não está ali agora e que ele gostaria de falar com ela rápido. E ela pergunta falar sobre o que e ele fala sobre eles dois. Ele pergunta por que o namorado dela fez andar a pé, mas ela diz que só está voltando para casa. Ele pede o número dela, mas ela diz que não sai dando o número dela assim. Ele pergunta por que não e ela fala que se ele quiser ela pode dar o Instagram, mas ele fala que não tem redes sociais. E mais uma vez ele pede o número dela e fala que ele é novo na área, mas ela diz que não dá o número dela sim. Ela fala quem sabe de uma próxima vez e ele pergunta se ela tem certeza e deseja um ótimo dia para ela. E agora, quando ele a vê voltando, ele abaixa o vidro, mas ela resolve dar a volta. E ela já chega oferecendo o número pra ele, mas ele pergunta por que ela está batendo na porta do carro dele assim. Ela pede desculpa e pergunta se ele ainda quer o número dela. Ele fala que não pareceu que ela quisesse dar o número pra ele, porque assim de repente agora ela quer dar o número. Ela fala que mudou de ideia e ele pergunta se ela mudou de ideia assim tão rápido e pergunta por quê. E ela fala porque ela gostou do estilo dele e ele pergunta se ela não gostou do estilo dele no começo. E ela fala que gostou muito do carro dele, mas que também gostou dele. E ele pergunta se ela gostou dele. E como ela diz que sim, ele pergunta se ela só voltou por conta do carro dele, mas ela diz que não. Ele pergunta se ela gostou dele e ela diz que sim. Então ele pergunta por que ela não quis dar o número pra ele logo no começo. Ela fala que não sabe e em seguida diz que não tem certeza. Ele fala que sinceramente ele gostaria de saber e ela fala que mudou de ideia e que se ele quiser ele pode pegar o número dela. Bom, e como de costume, ele ainda fica ali algum tempo conversando com ela, mas por final acaba deixando entrar.
E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta o que fez ela voltar, e ela diz que voltou porque gostou do estilo dele. Ele fala que, para dizer a verdade, ele acha que ela voltou porque viu o carro dele. Ela fala que o carro dele é legal, mas que não foi só por causa disso. Ele pergunta se não fosse o carro dele, se ela estaria ali conversando com ele, e ela diz que é claro que sim. Ele pergunta se ela acha que ele deveria acreditar nisso. Ela diz que sim e pergunta se ele não acredita nela. Ele fala que sinceramente não, e ela pergunta por quê. Ele fala porque ele tentou conversar com ela, mas que ela foi embora. A princípio, ela fica sem saber o que dizer e ele fala que é isso mesmo. Então ela diz que as coisas mudam. Ele fala que mudou quando foi conveniente para ela depois que ela viu o carro dele. Ele fala que isso faz ele pensar que ela é interesseira, mas ela diz que não é interesseira. Ela fala que definitivamente ela não é interesseira, mas ele fala que definitivamente ela é. Ele fala que não curte interesseira e que sendo assim vai ser melhor ela sair do carro dele. Ela fala que ele já está avacalhando, mas ele fala que ela que avacalhou desde o começo. O Nair começa o vídeo dizendo que gostou do cabelo dela e em seguida pergunta o nome dela. Ela pergunta o que ele está fazendo, então ele tenta se apresentar, mas ela diz que não conhece. Ele fala que é novo na área e que está tentando fazer uma nova amizade, mas ela diz que não está interessada e que ele está a seguindo. E ele pergunta, te perseguindo? E ela diz que é o que está parecendo. Ele fala que não está seguindo, mas que ele gostaria de conhecê-la. Ela fala que só gostaria de tocar a vida dela, mas que ele está impedindo. Ele diz que resolveu falar com ela porque ela é incrível e que ele gostou do cabelo dela, mas ela deseja um ótimo dia para ele. Ele pede para ela esperar e pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo. Ela fala que não está interessada, mas ainda assim ele tenta pedir o número dela, mas vendo que não estava dando certo, ele se despede dela. Mas quando ela vê o ronco do motor, ela decide voltar e pergunta se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta por quê, e ela diz porque é muito legal. E ele agradece. Ela diz alguma coisa ali, mas ele fala que não entendeu. Ela fala que gosta muito desse tipo de carro e ele fala que também gosta muito e que foi por isso que ele comprou. E em seguida pergunta o que aconteceu. Ela fala que só estava vendo o que estava acontecendo e ele pergunta como assim. Ela fala que ele estava tentando falar com ela e ele diz que é verdade, que ele estava. Ela pergunta se ele não quer mais falar com ela e ele diz que tentou falar com ela, mas que ela não quis dar o número para ele. Ela fala que voltou para dar o número para ele, mas ele pergunta o que mudou. Ela fala que gostou do carro dele e que ele parece um cara legal. Ele fala que não pareceu que ela tivesse o achado um cara legal, mas ela diz que isso porque ela não o conhecia. Ele fala que chega a ser engraçado como agora ela é amigável, muito diferente do começo da conversa. Ela pergunta se eles podem entrar no carro para eles conversarem. Ele pergunta por que ela quer entrar no carro dele e ela diz para eles se conhecerem. Bom, e depois de perguntar o nome dela e se apresentar, ele pergunta da onde ela é, e ela diz que é dali mesmo da cidade. Ele fala que talvez ela possa mostrar o lugar para ele e ela diz que talvez sim, e em seguida ele a convida para entrar. Já dentro do carro, no meio da conversa, o telefone dela toca e ele pergunta se é o namorado dela. Ela fala que não é o namorado dela e ele pergunta se não é. E ela pede para ele não ficar olhando para o telefone dela. Ele fala que pela maneira que ela está se comportando, parece que é o namorado dela, mas ela fala que já disse que não é o namorado dela. Ele fala que para ele tanto faz porque essa conversa não vai chegar a lugar nenhum, porque ele acha que ela é interesseira. E ela pergunta, interesseira? E ele fala que acha que é e que o telefone dela não para de tocar e que ele acha que é o namorado dela. Ele fala que além de interesseira, ela não é solteira e que não é o que ele está procurando. E ela pergunta por que ele está dizendo coisas que ele não tem certeza. Ele fala que ele só está dizendo pelo que ele está vendo até agora e diz que ela é interesseira. Ela fala que nem deu tempo para que ele pudesse conhecê-la. Ele fala que já viu o suficiente, que vai ser melhor se ela sair. Ela pergunta se ele está falando sério e se ele quer que ela saia. Ele fala que é claro e que já disse o que ele pensa. Ela pergunta por que ele quer que ela saia do carro e ele diz porque eles não vão chegar a lugar nenhum e que o telefone dela não para de tocar. Ela fala que já disse que não é o namorado dela, mas ele pede para ela escutar e diz que vai ser melhor se ela sair do carro. E depois de abrir a porta do carro para ela, ele deseja um ótimo dia para ela.